no seu capítulo 17, né, que o Senhor trouxe ao meu coração, e ontem à tarde eu tirei a tarde ali para meditar nessa palavra, né, e o Senhor falou muito comigo nesta palavra, e eu gostaria de ler aqui com os irmãos, que fala assim: então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, ó Deus de Israel, perante cujo a face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, segundo a minha palavra. Amém? Eu fiquei meditando nesta palavra, né? Porque sempre o Senhor levantava reis, e tinha reis que fazia conforme a vontade do Senhor, mas tinha reis que fazia tudo que era mal aos olhos do Senhor, né? E aí eu fiquei meditando nessa palavra de Elias, porque muitos profetas acabam aparecendo. Ele era, né, filho de sacerdote, ele vinha de uma linhagem. Mas Elias não, Elias ele já aparece, né, já profetizando. E ele já prediz contra Acabe, e ele já diz logo: vive o Senhor, que diante da face, né, que eu estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, segundo a minha palavra. Um homem ousado diante do Senhor, que não temeu ao rei, mas foi lá e falou aquilo exatamente que o Senhor queria que Elias falasse. Né? Nós não vemos, né, que ele diz que vem de uma linhagem, mas ele é um homem que foi levantado por Deus. E ali ele vai diante de Acabe e profetiza. Mas depois que ele profetiza, né, o Senhor, depois que ele profetiza, depois veio a palavra do Senhor dizendo: retira-te e vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. A ser de que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Nós vemos que Elias foi levantado porque aquele povo de Israel estava numa idolatria terrível. O povo estava idolatrando a Baal, as coisas que não agradavam a Deus, né? E não são diferentes nos nossos dias de hoje. Às vezes nós falamos daquele povo, da idolatria daquele povo, né, por imagens, por coisas que não agradavam ao Senhor. E nós temos que ver muitas vezes isso na nossa vida. O que tem sido uma idolatria da nossa vida diante do Senhor. Porque tudo aquilo que nós colocamos, né, primeiro na nossa vida, antes do Senhor, nós estamos fazendo daquilo a nossa idolatria. Nós estamos idolatrando aquilo. E nós não podemos. Porque o Senhor, Ele vai sempre levantar alguém, que nem o Senhor fez com este povo, para os despertar. E o Senhor levantou Elias, né? Porque Acabe, um homem, né, que conhecia as coisas de Deus, se casou com uma mulher terrível, chamada Jezabel, e fazia junto com ela tudo aquilo que desagradava a Deus. Então nesta noite que nós venhamos entender quais são as coisas que nós temos colocado diante, né, primeiro antes do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz ama o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E aí nós falamos: não, mas eu não coloco não, eu amo a Deus, eu vou para o culto, eu oro. Mas tem coisas que muitas das vezes estão obscuras, que às vezes nem nós percebemos, que está no dia a dia da nossa vida, que nós nem percebemos, mas levamos como algo comum. E aí o Senhor, né, vendo a idolatria daquele povo, levantou Elias, né? Levantou Elias e já prediz logo: olha, não vai chover. Porque Deus queria trazer um despertamento para aquele povo. Queria trazer um despertamento, dizendo: não vai chover, para que eles abrissem a visão. Mas o povo continuava obstinado, eles continuavam ali,
né, fazendo o que não agradava o Senhor. Mas o Senhor, quando Ele fala, Ele não volta com a sua palavra. E Ele disse: ó Elias, você vai, né, você vai ficar ali no ribeiro, e eu vou ordenar os corvos, né, que ali te sustentem. Nós sabemos que corvo gosta de comer, que nem o povo fala, gosta de comer carniça, gosta de comer tudo aquilo que não presta. Mas o Senhor, quando Ele ordena, até o corvo tem que obedecer. E aí o Senhor fez com que os corvos levassem comida para Elias todos os dias, ali perto do ribeiro. E Elias ali, obedecendo a palavra do Senhor. Porque profeta é assim, tem que obedecer o direcionamento do Senhor. E Elias ficou ali, né, obedecendo ao Senhor. Mas chegou um dia que o Senhor falou assim: ó Elias, agora eu vou te mandar para uma viúva. Às vezes nós achamos que o que Deus tem preparado para nós vai vir de alguém grande, alguém que tem status, alguém que tem coisas para nos oferecer. Mas Deus é aquele que pega as coisas que não são para confundir aquelas que acham que são. Falou: você vai descer até a viúva de Sarepta e ela vai te dar comida, porque o Senhor já fala: eis que eu já ordenei. O Senhor não disse eu falei, eu já ordenei. Porque ordenar quer dizer já dei uma ordem. E a ordem do Senhor não é revogada. E ele desceu lá. E aquela viúva já estava falando para ele: olha, eu estou catando aqui uns gravetos, né? Porque vamos comer eu e meu filho e vamos morrer. Mas o Senhor, Elias falou logo para ela: vai lá, né? E faz primeiro para mim. E um dia meditando com o Senhor falou ao meu coração: vai e faz primeiro para mim conforme a tua palavra. E o Senhor falou ao meu coração, o Senhor mandou que ela fosse, Elias mandou que ela fosse, para que ela fizesse o bolo conforme a fé dela. E ela foi e fez o bolo conforme a fé dela. Ele não disse conforme a minha fé, conforme o que eu digo. Ele disse conforme a tua palavra vai sair o bolo. Então Deus está falando para mim e para você nesta noite: como que está a minha e a tua fé? Porque aquilo que você tem pedido ao Senhor vai sair conforme a tua fé, né? E aquela mulher pegou ali, fez o bolo para Elias, para o profeta, e eles comeram ali. E não faltou, né? Não faltou mais comida naquela casa. Porque aonde o profeta de Deus chega, ali há abundância. Quando a palavra do Senhor é lançada daqui deste altar e você recebe com fé, ali há um milagre. E aquela mulher fez ali conforme foi falado do homem do Senhor, né? E ali houve abundância naquela casa. E o Senhor abençoou aquela viúva. O Senhor abençoou o filho daquela viúva. Porque Ele faz assim. Quando nós pensamos que não vai dar certo, Ele lança a sua palavra. E as coisas acontecem como aconteceu na vida daquela mulher. Um homem que não tinha medo, era ousado diante daquilo que o Senhor, né, falou para com ele. Então nesta noite o Senhor está falando para mim e para você: seja ousado, não tenha medo. Elias não teve medo diante da circunstância. E aí o Senhor começou a ver a situação daquele povo. E depois de muitos dias, né, fala que no 3º ano, Elias volta e se apresenta diante de Acabe. Você sabe o que é se apresentar? É vir na presença e olhar para ele, né, e falar para ele, né? Porque ali em Samaria a fome estava extrema, o povo estava sofrendo. Mas o Senhor falou: vai lá e se apresenta para Acabe. E aí
Manda o profeta Obadias, né? Pediu para Obadias chamar Acabe. E Obadias ficou com medo. Ficou com medo de chamar Acabe, porque Acabe era rei. E quantos têm medo de falar porque está diante de alguém que aparentemente parece que é grande aos seus olhos? Quantos têm medo de dizer, olha, por este caminho não vai dar certo para você, porque você está diante de alguém que aos teus olhos é maior do que você. Ele pode ser maior do que você em recursos, ele pode ser maior do que você em aparência, mas diante de Deus todos somos a mesma estatura. E aí o que eu aprendo aqui? Que Obadias vai lá e chama Acabe. Mas o que eu acho mais interessante é que Acabe chega diante de Elias, né? Que Elias é ousado, ele não tem medo. Acabe já chega chamando ele de perturbador. És tu, perturbador de Israel. Mas o profeta que tem Deus não tem medo, ele tem a palavra segura. Ele olhou para ele e falou... Aí ele falou para Acabe, então disse ele, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes Balaim. E Elias já respondeu logo, eu não sou perturbador não, meu filho, é você que deixou as coisas de Deus para seguir aquilo que Deus não te mandou. E Elias pegou e falou para ele, né? Vamos lá, vamos subir para o monte, né? Porque o povo já passou a fome, não mudava os caminhos. Ele falou, então agora vamos subir para o Monte Carmelo, que lá nós vamos ver quem é Deus. Lá nós vamos saber quem é o Deus verdadeiro. E aí Elias pegou e subiu, né? E aí Elias pegou e falou assim, olha, vocês fazem primeiro aí, né? Porque praticamente quase sozinho, vai os 400 profetas de Baal, faz ali, né? Monta tudo, né? Porque o inimigo, ele sempre quer imitar as coisas de Deus. Aí ele pediu, né? Que pegasse o animal e colocasse ali no holocausto. E ali eles foram adorando Baal. Deus, ele sempre vai mostrar que ele é Deus na nossa vida, independentemente das circunstâncias. Porque o que eu vejo aqui é que aquele povo achou que o inimigo ia fazer algo por eles. Mas o inimigo não faz nada por ninguém. E ali eles colocar aquele animal ali e começaram a clamar Baal. Aclamar, e nada de Baal responder. Elias é tão ousado, mas tão ousado, falou, grita mais alto, quem sabe ele está viajando, né? Quem sabe ele não está escutando vocês? Ousadia diante do Senhor. Então Deus está nos chamando esta noite. Quais são as coisas que têm afligido você dentro da sua casa, no seu trabalho, naquilo que você faz? Porque às vezes nós trabalhamos nas casas, eu já trabalhei em umas casas esquisitas. Chegava lá, a mulher colocava café e bebida lá pro santo dela lá. E muitas vezes nós ficamos calados, com medo. Ai, meu Deus do céu. E Deus está falando, não. Ele é maior. Ele é maior do que todas essas coisas que muitas vezes essas pessoas servem. E aí, eles clamam e nada acontece. E não vai acontecer. Não vai acontecer porque maior é aquele que está comigo e com você. Quando Balaão se levantou para amaldiçoar ali o povo de Deus, a palavra do Senhor diz que contra Jacó não há encantamento. Contra a minha vida e contra a tua vida não há encantamento. Ali Balaão pegava e queria, né, amaldiçoar o povo de Deus. Balaque pegou e falou assim para ele. Olha, o povo nem tinha chegado lá. Nem tinha passado pelas terras de Balaque. Mas Balaque já estava com medo porque estava ouvindo a fama do povo. Tem alguém ouvindo a tua fama.
Tem alguém ouvindo a minha e a tua fama. E aí Balaque vai logo lá pedir para Balaão para amaldiçoar aquele povo. E aí quando nós vemos, não estou fugindo do texto, não estou indo onde o Senhor está mandando eu ir. E aí o povo de Israel nem estava sabendo que Balaque estava tramando. Muitas vezes é assim na minha e na tua vida. Tem gente tramando às escondidas. E nós estamos na inocência. Porque o povo de Israel estava na inocência. E Balaque e Balaão junto, subindo aos montes, querendo amaldiçoar o povo. Aí o Senhor fala, como que o Senhor vai amaldiçoar aquilo que Ele já abençoou? Então nessa noite é assim que acontece na minha e na tua vida. Quantos tramam às escondidas, quantos falam coisas, mas só que o Senhor fala para mim, para você, as palavras deles, contra mim, contra a tua vida, se tornará em bênção. Porque ninguém amaldiçoa aquilo que Deus abençoa. Ninguém pode revogar aquilo que Deus falou que vai ser. Então, o que eu aprendo nesta noite? Que o inimigo, ele pode até se levantar. Como esses profetas aqui se levantaram. Eles pularam, eles gritaram. E os profetas deles não respondeu. Mas quando Elias falou, vamos arrumar o altar, né? Que significava as 12 tribos de Israel. Porque precisa ser coisas direitas, limpas e perfeitas para que o Senhor venha trabalhar. Porque o nosso Deus é um Deus detalhista, Ele não trabalha de qualquer jeito. Limpou-se o altar. Elias pegou e falou com o Senhor. Ele orou ao Senhor, né? E ele disse, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-te hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e conforme a tua palavra, fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo conheça que tu és Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. E aqui essa oração sincera, quando Elias orou, o Senhor mandou fogo do céu e consumiu todo o holocausto. Porque Deus, quando Ele diz que faz, quando nós andamos, porque é isso que o Senhor quer, que nós andamos conforme a vontade dEle, Ele faz. Ele faz e responde a minha e a tua oração. Porque Ele conhece um coração quebrantado diante dEle. Né? Porque quando o Balaão dizia que não ia, seu coração já estava inclinado aí. O seu coração já estava inclinado a querer receber as coisas, as honrarias. E quantos estão atrás de honrarias de homem? Quantos estão atrás do que homens podem fazer? E homens não podem fazer nada por mim e por você. Homem hoje ele diz que faz, amanhã ele olha na sua cara e fala que nem te conhece. Mas o Senhor não, se Ele diz que faz, Ele te chamou, Ele te capacita e Ele te levanta para cumprir a toda boa obra sobre a minha e sobre a tua vida. Então o Senhor cumpriu a boa palavra dele ali sobre a vida de Elias. E o Senhor diz para mim e para você nesta noite: eu te fiz promessas e irei cumprir as promessas. Mas para chegar lá tem um processo, e o processo é o que é difícil, que a gente não quer passar. O processo a gente quer falar: meu Deus do céu, e agora? Jesus disse que eu ia chegar do outro lado, mas está doendo tanto, será que eu vou chegar? Eu quero te dizer esta noite: Ele é aquele que promete e que cumpre o que prometeu. Ele é aquele que te diz para mim e para você nessa noite: olhe para os montes, que é de lá que vai vir o meu e o teu socorro. É de lá que vai vir um milagre que você tanto espera para a tua casa, para a tua vida. Porque nós às vezes olhamos o cenário e falamos: Jesus, que cenário é esse? O Senhor disse que ia fazer e eu não estou vendo nada. Mas primeiro Ele está fazendo em mim e em você. Primeiro Ele está trabalhando dentro de mim e de você.
para que Ele venha cumprir a toda boa palavra sobre o meu e ao teu respeito. Porque tem pessoas que o Senhor fala ao meu coração, que ainda precisam ouvir falar ao meu e ao teu respeito. Tem pessoas que te desmereceram lá atrás, diz o Senhor, e ela vai ouvir falar ao meu e ao teu respeito, e ela ainda vai dizer: o Senhor cumpriu toda boa palavra que Ele disse que fazeria sobre a vida dele. Você não precisa que ninguém te ajude, que ninguém te levante, porque quem te levanta é o Senhor. Elias não precisou que ninguém o apresentasse. O Senhor já chegou o apresentando e falando para Acabe: conforme a minha palavra não chove. Elias não precisou que alguém dissesse para Acabe: olha, ele é profeta. Não, o Senhor falou a Acabe que segundo a minha palavra, porque primeiro é a dele, não vai chover. Então o Senhor estará dizendo para mim e para você nesta noite: não espere nada de homens, porque o homem vai só te decepcionar. O homem não vai, nunca você vai agradar o homem. Você vai fazer 1000, se você não fizer 1100, você já não presta mais. Mas o Senhor não. O Senhor te escolheu, me escolheu, nos tirou do lago de lodo e nos fez sentar ao meio dos príncipes, e grandes coisas ainda fará na minha e na tua vida. E ali o Senhor cumpriu a sua boa palavra. Mas Elias, como homem, quando aquela mulher endemoniada falou que ia matar, ele temeu. Ele temeu, ele correu e foi se esconder. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite, que o Senhor falou para Elias: o que faz, Elias? O que faz? O que fazes aqui, Elias? O Senhor está perguntando para você nesta noite: o que fazes aí dentro desta caverna? Te chamei, não mandei você ficar dentro de uma caverna. Elias ficou ali, debaixo do zimbro ali, né? O Senhor falou assim: olha, vai lá, anjo, dá um pão para ele, uma água para ele beber. E o anjo chegou lá e deu para Elias. Mas ele olhou, a cabeceira estava o pão cozido na brasa, e ele comeu e tornou a dormir. Aí o Senhor falou: vai lá de novo, dá para ele de novo lá. Deu pão e água e comeu. E ele voltou a deitar, irmão. Ele estava tão desanimado da vida, porque a palavra daquela mulher bateu como uma flecha no seu coração. Desanimou Elias. Trouxe tristeza à sua alma. E quantas vezes você deixa palavras de pessoas que não conhecem a tua história, só conhecem o teu nome, te abater? Porque tem pessoas que não conhecem a tua história, elas conhecem o teu nome. Então elas falam daquilo que elas conhecem. Mas quem conhece a tua história é Deus. E foi o caso de Elias. O Senhor conhecia a história dele, mas ele temeu. Foi para uma caverna, e aí foi quando o Senhor falou: o que fazes aqui, Elias? O Senhor está perguntando para mim, para você nesta noite: o que você fazes aí dentro dessa caverna? Não te chamei para ficar na caverna. O Senhor não me chamou e nem te chamou para ficar na caverna, para ficar escondido. Então Deus está dizendo para mim e para você, para que nós venhamos buscá-lo. Porque ali o Senhor vai falar comigo e com você. Veio o terremoto, o Senhor não estava, né? Que nem fala. Veio ali o vento, tudo, o Senhor não estava. Mas o Senhor estava numa brisa, né? Suave. Né? E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E aí ele veio, né? Ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias?
Aí Elias começa a falar para o Senhor que ele tinha sido extremo e zeloso pelo Senhor dos Exércitos, né? E que ele estava ali porque estava triste por causa dessa situação. Mas o Senhor falou para ele: Elias, eu ainda tenho 7.000 que não se dobram. E aí o Senhor, né, mandou com que ele fosse ungir Eliseu. Mas eu não quero chegar em Eliseu, não. Eu quero só ir até aqui onde o Senhor colocou o meu coração. Aquilo que o Senhor falou, a toda boa obra, ao meu e ao teu respeito, Ele vai cumprir. Não importa as dificuldades, não importa o cenário, porque Deus fala ao meu coração que vai levantar pessoas aqui, que estão desanimados, que às vezes parece que está, sabe quando parece que você está se arrastando? E o Senhor não quer isso para você, porque Ele tem muito mais. O Senhor não quer que você venha se arrastando, que você venha com alegria o adorar. Porque quando Ele te chamou, você sabe que você era assim. Nossa, era o dia do culto, você já se preparava cedo. Já vestia a roupa cedo, se trocava cedo, organizava tudo cedo para estar no culto, adorando ao Senhor. E o Senhor diz ao meu coração: voltarei aquele tempo de alegria, que você tinha prazer de se levantar e vir para a minha casa me adorar. Porque Ele me ama e te ama. E Ele faz. Aí você olha e fala: Senhor, mas eu não tenho mais força. E o Senhor está falando para mim, para você nessa noite: come e bebe do pão e bebe da água. Porque muito longa é a tua caminhada. Pode o inimigo estar olhando e falando: não vai dar nada, não vai dar certo. Mas o Senhor diz para mim, para você nessa noite: vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo, porque Ele está dizendo: come e bebe. Porque muito longa é a tua caminhada. Verão a tua caminhada. Eu sei que não é fácil servir ao Senhor, porque as lapadas da vida vêm, né? Mas Ele é aquele que cuida, Ele é aquele que sustenta, e Ele é aquele que levanta. Então nessa noite eu quero que você saia daqui com esta palavra no teu coração, de Elias, o homem ousado, que em meio às dificuldades, o Senhor fez grandes coisas através da vida deste homem. E Deus vai fazer através da minha e da tua vida, porque Ele é Deus. Eu sei que você pode dormir, pode se cansar, mas o anjo vai bater lá nas suas costas, vai dizer: come, come, come desse pão e bebe desta água, porque muito longa é a tua caminhada. Muito longa é a tua caminhada diante daquilo que eu tenho para fazer na tua vida. E você vai olhar e vai falar: valeu a pena. Valeu a pena servir ao Senhor. E você vai ver que diante dos teus olhos, tudo aquilo que Ele te prometeu se cumprindo na tua casa, na tua família, na vida dos teus filhos. Porque são heranças do Senhor sobre a minha e a tua vida. E você vai dizer: valeu a pena chegar até aqui. Porque vale a pena. Vale a pena servir ao Senhor. Mesmo que as pessoas às vezes não entendam. Porque ninguém precisa entender. O que Deus falou com você, você sabe. O que Ele te direcionou, você sabe. Muitos não vão querer acreditar na tua chamada, mas você não tem negócio com Ele. Seu negócio é com Jesus. A sua chamada foi Ele que te chamou, como chamou este homem de Deus. Então tem pessoas aqui que Deus vai usar com muita ousadia na sua palavra. E você vai ver grandes milagres do Senhor acontecer. Saia daqui com seu coração alegre.
Porque você é jardim particular do Senhor. Você é jardim particular dele. Você tem o selo do Senhor. Por mais que venham as tristezas, as adversidades, ele te escolheu como um jardim particular dele. E veja o que você está plantando dentro desse jardim nesta noite. Plante coisas boas. Peça para o Senhor arrancar tudo aquilo, limpar o seu jardim nesta noite. Fala, Senhor, limpa o meu jardim. Limpa o meu jardim, Jesus. E me enche da tua presença. Porque eu quero mais, cada dia mais andar com o Senhor. Viu? Então nesta noite é isso que o Senhor colocou no meu coração. Não temas, porque o Senhor é contigo. Não te assombres, porque Ele é o teu e o meu Deus, que segura pela nossa mão direita e nos ajuda a prosseguir. Amém? E assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Deus abençoe a diaconisa Raíssa. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Elias disse para Deus: